Graça e paz, meus irmãos, a todos. Recebam todos minha saudação em Cristo Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso culto de doutrina. Hoje de quarta-feira, né? Culto de doutrina. Vamos nos conduzir inicialmente em oração ao nosso Senhor Deus. Santo Deus de Israel, nosso Pai, nós te bendizemos por este dia, Senhor. Te louvamos pelas tuas maravilhas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te adoramos, ó Deus, pela tua justiça, pelo teu amor, pela tua graça em nossas vidas, Senhor, pela preciosa salvação em Cristo Jesus, porque um dia tu nos resgataste, Senhor, do império das trevas e nos transportaste, Senhor, nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Obrigado, Senhor, porque fomos selados com o penhor da redenção através do teu Santo Espírito Santo, Senhor, porque podemos crer que somos propriedade exclusiva tua, ó Pai. Usa-nos, Senhor, nesta noite para falar da tua palavra, que sempre é viva e eficaz. Fala aos nossos corações, Senhor Deus. Ministra, venha em amparo ao necessitado, venha em amparo, Senhor, ao enfermo, ao doente, Senhor. Estende a tua mão, ó Deus. Abre os teus ouvidos, escuta a nossa oração, o nosso clamor. Visita que cada pessoa que está conectada nesta live, cada pessoa representando cada lar, Senhor. Visita as famílias de maneira especial nesta noite, Senhor. Que essa tua palavra, Senhor, faça toda a diferença. Abençoa, Deus, tudo aquilo que vem a sair da minha boca, aquilo que venha a sair da minha boca, que seja para a honra e glória exclusiva do teu santo nome. Usa-me, Espírito Santo de Deus, me concede discernimento, sabedoria do alto, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer que seja falado. Em nome de Jesus, Pai, nós te bendizemos e te agradecemos, desde logo e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Glória a Deus. Ainda em espírito de adoração, vamos ouvir um hino de louvor, antes de iniciar aqui a reflexão desta quarta-feira, reflexão doutrinária.
Glória a Deus. Vamos lá. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 32. Por favor, Gênesis, capítulo de número 32. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura a partir do versículo 22 do capítulo 32 de Gênesis. 22 ao 32. Repetindo, capítulo 32, versículos 22 ao 32. O tópico da leitura é: Jacó luta com Deus, ou transpõe o val de Jaboque. Amém, irmãos? Diz assim a santa palavra de Deus: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Ele respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no quadril. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, eu hoje, encarregado do culto de doutrina desta quarta-feira, agradeço de antemão a oportunidade que me foi conferida pelo pastor José Filho. Eu gostaria de refletir um pouco sobre a vida de um personagem bíblico muito assim obscuro, um personagem meio complexo, que é Jacó. Quem não ouviu falar de Jacó, o patriarca Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão? Jacó teve períodos muito sombrios de sua vida. Jacó nasceu juntamente com o seu irmão gêmeo Esaú. Diz a palavra de Deus que Jacó, o mais novo, segurava o calcanhar de Esaú, o gêmeo irmão, e o seu nome significava suplantador ou enganador durante muito tempo. Jacó, assim como eu, como você, teve sua vida limitada em uma geografia, porque todos nós vivemos
e ocupamos ambiências. Pode ser numa família comum, com pai e mãe. Ou então você pode ser criado pelos avós, pelos tios, numa fazenda, numa cidade, num apartamento. Seja como for, cada pessoa tem sua vida e essa vida se desenvolve numa geografia própria, que tem também reflexos espirituais. Jacó teve uma infância no meio de uma família normal. Só teve um irmão, que era o gêmeo Esaú. Diz a Bíblia que havia conflitos familiares ali, porque o pai tinha uma certa preferência pelo filho mais velho, o primogênito, Esaú. O irmão Esaú, irmão de Jacó, Esaú era assim, aquela pessoa arisca, impetuosa, sabe? Aquele homem que gostava de aventuras, gostava de caça, aquele homem cheio de iniciativa, gostava muito de namorar, enquanto Jacó era aquela pessoa mais caseira, mais recatada. Diz a Bíblia que Isaac tinha uma certa preferência, demonstrava por Esaú, enquanto Rebeca, a mãe, preferia Jacó. E esse conflito existia dentro de casa. Não é bom focarmos nesses exemplos, mas a Bíblia, como a palavra de Deus, ela não poupa o lado defeituoso das pessoas. E ela mostra os seres humanos tais quais eles são. Isaac, o patriarca Isaac, um exemplo de servo de Deus, e Rebeca, não evitaram esse conflito dentro de casa. Mas podemos extrair alguma lição. Havia preferência dentro de uma casa, algo que nunca pode haver. Preferência. Esaú, queridinho do papai, Jacó, o queridinho da mamãe. Por conta disso, se desenvolveu toda essa história que vocês devem conhecer, em parte, e que se repetiu também na vida de Jacó em relação ao seu filho mais novo, o oitavo, salvo engano, José, filho de Jacó com Raquel, por causa de uma túnica, um pedaço de pano, foi feito e foi dado para José, como símbolo assim de um xodó que o pai tinha para com o filho, o que despertou ciúmes em relação aos demais irmãos. E aí teve muita confusão, teve muito problema. E por mais que aquilo ali terminou em bem, porque Deus é perito, né, em transformar o mal em bem, os meios, por si só, você olhando numa perspectiva, jamais poderiam ter ocorrido. Conflito dentro de uma casa. Então Jacó, mas aqui eu não estou para falar nem de José e nem de Isaac. Eu estou apenas um preâmbulo para mostrar a vida de Jacó. Jacó desde cedo aprendeu a mentir para o pai, a mentir para o irmão. Algumas vezes com o amparo da própria mãe. Isso acontece muito nos lares, infelizmente, de hoje. Esse tipo de partidarismo por filho, esse jeitinho que a própria família quer dar. E podemos extrair uma outra lição aqui, muito mais para jovens. O filho que mente para o pai e para a mãe, devemos ter muito cuidado com esse tipo de pessoa para nos relacionarmos com essa pessoa. Um dia uma moça se casar com alguém desse tipo, que tem tendência para mentir, enganar a mãe, enganar o pai, ou o rapaz também,
certamente não vai ser um bom esposo ou uma boa esposa. Jacó então era assim. Diz a Bíblia que por causa de um prato de lentilha, ele negociou a primogenitura de Esaú. E depois armou um conluio para enganar o pai, para obter a bênção da primogenitura. Quando Isaac, já cego, não sabia quem ali estava. Pensou que era o filho mais velho de Esaú, quando na verdade era Jacó se passando por ele. Então Jacó, ele sai de cena. A mãe ajeita, dá aquele trato de família, aquele jeitinho de mãe, e encaminha em direção aos parentes, porque tinha um irmão chamado Labão, um primo, primos e família de Jacó também. E aí Jacó sai meio assim que sem rumo, perdido, certo, com a bênção da primogenitura, mas ainda com muita coisa dentro de si. E é sobre isso, sobre esse assunto, que eu queria falar um pouco com você. E queria a total atenção sua. Então vamos lá. Jacó luta com o anjo. Você pode acompanhar a partir do versículo 22 do capítulo 32. Levantou naquela mesma noite. Eu vou fazer uma leitura aqui expositiva. Na medida em que eu for lendo os versículos, eu vou expondo para vocês, para facilitar assim, a compreensão minha também, porque eu tenho muita dificuldade assim, de concentração e às vezes saio um pouco do texto. E lendo versículo por versículo, eu me concentro mais. Então vamos lá. Versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Jaboque é um ribeiro, não é um vale. É o val de Jaboque. É um ribeiro, um afluente assim que desemboca no Rio Jordão. Diz a Bíblia que Jacó, depois de ter sido enganado, daqueles conflitos que teve com Labão, ele decidiu romper com o sogro e tocar sua própria vida longe do sogro. Mas tinha um problema. Ele queria voltar para Canaã, mas para voltar tinha que se encontrar com Esaú. E havia coisas mal resolvidas no seu passado na família. E ele vai se aproximando ali de transpor aquele ribeiro, e o medo, a dúvida, a perplexidade bate em Jacó. Então o que é que ele faz? Porque Jacó tem uma personalidade muito esperta, como sugere até o próprio nome. Jacó tinha características positivas. Por exemplo, Jacó era muito trabalhador. Muito trabalhador. E toda pessoa que trabalha, que arregaça as mangas da camisa, independente de ser crente, ateu, espírita, evangélico, católico ou não, toda pessoa que trabalha, que acorda cedo, recebe bênçãos, porque se insere naquele princípio da semeadura, colhe o que planta. Isso não tem nada a ver com bênção, com oração. É certo que Jacó ainda já estava sob as bênçãos do Senhor, mas independente disso ele trabalhava, ralava muito. Diz a Bíblia que as ovelhinhas de Jacó todas nasciam saudáveis, limpas, puras, não morriam, enquanto as ovelhas do seu tio Labão, que tantas vezes tentou tirar proveito em cima de Jacó, elas morriam, elas nasciam defeituosas. Mas Jacó trabalhava muito, era trabalhador, esforçado, ponto forte, mas ao mesmo tempo ainda tinha aquela velha natureza de dar aquele jeitinho brasileiro, como se diz, né? De fazer do jeito dele.
de dizer assim, vou fazer minha parte da minha maneira e Deus vai me ajudar, vai dar um jeitinho aqui. E aí ele se aproxima de Canaã, vai se encontrar com Esaú, o irmão que outrora, no passado, ele havia enganado. Na mente dele havia muita dúvida, muita perplexidade, muito medo, ansiedade, perturbação, porque ia se encontrar com o irmão. Como é que esse irmão iria me receber? Será que ele já perdoou? Será que ele vai me matar? E aí? Então Jacó manda a família. Diz a Bíblia, tinha 2 mulheres, 2 servas. Raquel tinha uma serva e Lia tinha outra serva. Raquel era casada com 2 mulheres, porque naquela época, ainda para reforçar o princípio da procriação, Deus permitia isso. Após as leis mosaicas e de lá para frente, a coisa vai reduzindo essa poligamia, essa coisa de poligamia. Graças a Deus que a nossa Suprema Corte, essa semana, por causa de um voto, não aprovou as uniões paralelas assim, de um amante com outra mulher para receber, sei lá, algum benefício. Graças a Deus não aprovou. Porque amante é amante, mulher é mulher. Aqui não havia safadeza, enganação. Aqui era uma relação permitida, constituída através dos costumes, com a permissão de Deus. Ele tinha mais de uma esposa. Teve vários filhos. Versículo 22 cita 11. Certamente faltava o mais moço, Benjamim, que veio depois. Então lá vem Levi, Rubem, que é o mais velho, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Naftali, Dan, José. Todos esses filhos. E ele pega a família e diz assim: mulheres, vão na frente, leva os meninos, leva os animais, leva os pertences, leva as servas, porque cada mulher, para ter a quantidade de filhos, mais filhos do que podia, tinha suas servas. A Bíblia diz que Jacó amava mais a Raquel, mas Deus é tão gracioso que olhou para Lia, a que era mais excluída, e permitiu que ela tivesse mais filhos. Suas servas também geraram filhos para Jacó, tanto de Raquel como de Lia. E aí Jacó, por um período, ele esquece a família, ou põe em risco a família também, passa a primeira família, os filhos, as esposas, as concubinas, servas, os pertences, e ele fica só. Tomou-os e fez passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. Versículo 24. Ficou ele sozinho. Ficou ele sozinho. E aí eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa palavra. Uma palavra tão pequena, sozinho, só. Porque é nesses momentos de solidão que muitas vezes, certamente na maioria das vezes, Deus se apresenta para falar conosco. Assim foi com Jacó no Val de Jaboque. Também foi com Jeremias, foi com Moisés, foi com Daniel, foi com o Senhor, nosso Senhor Jesus também. Como eu tenho dito sempre, desertos são escolas de profetas. Nos desertos aprendemos a ouvir a voz do Senhor. Porque o deserto não é naquele local geográfico árido. E eu me lembro daquele escritor francês que escreve assim, para adulto, numa linguagem de criança, né? Saint-Exupéry, que ele diz assim: todo deserto, por mais seco deserto que seja, seco que seja, há um poço, e esse poço
revela um pouco de água, para dizer assim: Jesus, água da vida, apesar nos desertos, está conosco. E foi assim que Jacó teve mais um encontro com Deus. Ele já havia tido outros encontros. Por exemplo, se você for no capítulo 28, ainda do livro de Gênesis, no capítulo 28, você vai ver Jacó em Betel, quando a palavra de Deus fala da fuga de Jacó, e diz que ali ele teve um encontro com Deus. Mas olhe que existem encontros e encontros. O versículo 20 do capítulo 28 diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta jornada que empreendo, me der de comer, me der o pão, me der roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Veja, um encontro com Deus, mas um encontro religioso, um encontro condicionado. Se Deus me abençoar, eu vou dar o dízimo, eu vou ofertar. Se Deus me abençoar, se Deus me der roupa, me vestir, o alimento, aquilo que eu quero, se Deus prosperar meus negócios, se Deus arranjar um emprego para mim, se Deus arranjar um marido, uma mulher, sei lá, se Deus me abençoar, eu farei um voto, darei um dízimo. Encontro meramente religioso. Ainda não foi um encontro transformador na vida de Jacó. E há muita gente assim, que estabelece essa relação com o Senhor através de barganhas. Eu dou 100 para Deus me dar 200. Eu vou orar um pouquinho aqui para Deus me abençoar materialmente ali. Há muita gente que corre mais atrás das bênçãos de Deus do que do Deus das bênçãos. Mas vamos lá, voltando para o texto, estamos falando do terceiro encontro de Jacó no Val de Jaboque, que é o capítulo 32. Então ele estava sozinho ali, estava orando, com medo de se encontrar com o irmão. Sabia que cedo ou tarde isso iria acontecer. Sabia que cedo ou tarde feridas iriam ser abertas. Ele não sabia como tratar com isso. Estava orando. Diz a Bíblia que no meio da noite apareceu um homem. Em Gênesis aqui, no texto que nós estamos lendo, a Bíblia não fala em anjo, mas o profeta Oséias se reporta a esse homem como um anjo. E este homem aqui representa Deus, o próprio Deus, através de uma figura humana, através de um anjo, porque anjo também assume formas humanas. O anjo do Senhor. Então apareceu para Jacó ali e começaram a lutar com ele, a travar uma luta que se desencadeou até o romper do dia. Veja só, lutas nós travamos muitas na vida. Versículo 25. Então diz a Bíblia que Jacó lutava, e o anjo lutava, e Jacó lutava, e o anjo lutava. Versículo 25. Vendo este que não podia com ele, o anjo não podia com ele, com Jacó, mas como um anjo não pode com um homem? É claro que pode. Um anjo só destruiria centenas de homens.
esse anjo aqui, ele se permitiu lutar com Jacó. Mas provar que tinha poder, que era uma representação de Deus, ele vai e toca na articulação da coxa de Jacó, na junta da coxa, para dizer assim: se eu quiser lhe destruir, eu lhe destruo. Se eu quiser vencer você, derrotar, eu derroto Jacó. Mas aquele anjo ali não estava ali por acaso, porque na vida da gente há momentos que nós vamos se encontrar com esse tipo de lutas. Cedo ou tarde, num jaboque qualquer da vida, eu e você poderemos nos encontrar com Deus e travarmos lutas. Essas lutas são nossas, são internas, entre nós e Deus. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Agora olha só, voltando um pouquinho ao versículo anterior. A Bíblia diz que Jacó foi tocado fisicamente. Depois a palavra de Deus disse que ele saiu manco. Ele não sentiu dor naquela luta, na hora. Talvez pelo renovo, um restabelecimento, um fortalecimento. Esse tipo de coisa que só o Espírito Santo dá, reforça, que é na força do Senhor. Como deu em Jó também, para ele suportar toda aquela provação. Mas foi tocado Jacó. E às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, para obtermos vida, vitória, restauração, é preciso ser tocado, confrontado pelo próprio Deus. Às vezes é no momento de um luto, de uma perda, de um hospital, de uma cama, que ali você se encontra com Deus. Você sai marcado, mas você sai vitorioso em nome de Jesus. Porque ali nasce uma nova história. Eu tenho dito, ai de nós, se a vida fosse um mar azul e um céu cor-de-rosa, sem lutas. Nosso orgulho humano iria preponderar e muito. Então, o anjo ele vem representando o Senhor para tratar conosco, face a face. Olha só, o nome. Esse homem, ou anjo, ele pergunta, qual é o teu nome? É claro que Deus sabia o nome de Jacó, mas ele queria ouvir da própria boca de Jacó. Qual o seu nome? Como você se chama? Jacó era um enganador. Jacó era aquela pessoa que queria dar um jeitinho em tudo. Queria até aplacar a ira do irmão com presentes. Olha a linguagem de amor, de presentes. Vou conquistar fulano, fulana com um presentinho. Só assim eu faço as pazes com ele. Eu conheço muita gente assim. E não é assim. Às vezes ferimos o coração de um amigo e de alguém, e para reconquistar é difícil. Então cuidado com as palavras, atitudes e condutas. Jacó queria, porque queria, dar o jeitinho dele. E o anjo pergunta, me diga quem você é, qual é o seu nome, como é que você se chama? Eu quero ouvir da sua boca. E não é assim conosco, que deve ser conosco, pelo menos como deve ser conosco. Como você se chama? Qual é o seu nome? É angústia? Por que angústia se eu sou seu Deus? É tristeza porque há muito tempo você vive só triste, cabisbaixo? Por que tristeza? Se o Senhor é nossa força, é o nosso escudo, como diz o Salmo 28. Meu coração exulta de alegria.
E com cântico nós te damos graças. Então por que tristeza? O que é que está havendo com você? Qual o seu nome? É medo. Por que medo? Se o Senhor não nos deu um Espírito que nos escraviza, mas recebemos um Espírito Santo, como nos diz em Romanos 8, versículo 15, recebemos o Espírito Santo por adoção, por meio do qual nós podemos clamar, Paizinho, Abba Pai. Então por que medo? Dúvidas, perplexidade. Fale. Qual é o seu problema? A palavra de Deus diz: não se turbe o vosso coração, então por que temor? Crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não temas, porque estou contigo. Não te espante, porque eu sou teu Deus. Então por que medo? Fale, diga o seu nome. Bota para fora o que está dentro de você. Eu quero saber, eu quero ouvir. Se converteu, 10 anos de crente, 20 anos de crente, precisa ser transformado. Então fale, Jacó. É o quê? É engano, é trapaça, é autossuficiência. Sua vida foi marcada por isso, Jacó. Eu cheguei para mudar a sua história. E agora você se chamará Israel. É assim que Deus faz, meus irmãos. É a mudança radical. Porque o que Deus queria ali, tudo que Deus queria, era ouvir da boca de Jacó que ele dependia da graça de Deus. E a palavra de Deus nos ensina: quando estamos fracos, aí que somos fortes. É assim que Deus faz. Mas precisamos confessar ao Senhor, precisamos desse momento de solidão, de quietude. E aí o Senhor Jesus também nos ensina que devemos fechar a porta do nosso quarto. Quarto é sinônimo de solidão. Porta fechada é sinônimo de quebrantamento. E ali começa os verdadeiros encontros transformadores. Louvado seja o nome do Senhor. Diga, Jacó, seu nome é mentira, é engodo, é engano, você passou a vida toda fazendo isso. Qual o seu nome? Fale. Mas os problemas, as labutas do dia faz pensar que o seu nome é tristeza, é medo, é fracasso, é dúvida. E seu nome não é, porque eu lhe comprei por um preço caro na cruz do Calvário. Por isso, Jacó, seu nome vai ser agora, a partir de agora, Israel. Príncipe de Deus. Tem outros significados. Eu vou pedir aqui licença para ler aqui um dicionário do meu estimado pastor Elias Soares de Moraes, assembleano, lá de São Paulo, muito bom. Ele diz que Israel, o nome Israel significa o que luta com Deus. Príncipe de Deus, outro significado. Campeão com Deus. Príncipe que prevalece com Deus. O que persevera com Deus. Que é justamente o contexto de Gênesis 32, versículo 28, que estamos estudando aqui, meditando nessa palavra. Então, Israel, pela primeira vez esse nome aparece na Bíblia aqui em Gênesis 32. Israel depois se transforma assim numa nação. E vem as 12 tribos de Israel. Depois, agora em 48, né, se transforma em um estado politicamente organizado. E também Israel é onde o relógio de Deus, o ponteiro do relógio de Deus, corre em relação aos movimentos escatológicos,
as profecias que estão por vir. Então, quer olhar para o futuro, para ter uma visão profética das coisas, olhe para Israel, porque Israel sempre tem muito ao que dizer. Mas olha que coisa linda, começou aí com essa mudança de nome, do nome de Jacó. De Jacó, suplantador, para Israel. Porque quando nós temos realmente um verdadeiro encontro com Deus, tudo muda. Tudo muda. Eu digo não encontro religioso, mas quando nós nos confrontamos, quando o Espírito Santo revela quem você é, quem eu sou, carecedor da glória de Deus, miserável, segue nu, indigente do amor de Deus, pobre pecador, o Espírito Santo vem e a palavra de Deus nos diz: eu faço nova todas as coisas. Eu sou aquele que tira o coração de pedra e põe o coração de carne. Sou eu que abençoo Jacó. É isso que eu quero que você entenda. Não faça apenas como você fez em Betel. Um voto interesseiro para servir a Deus com segundas intenções. Eu quero você uma pessoa sincera, Jacó. Eu quero você uma pessoa que tenha sintonia comigo e saiba que sem mim você não faz nada, Jacó. Aprenda a depender de mim, Jacó. E ali nós vemos graça de Deus na vida daquele homem, Jacó. Não tem a menor dúvida disso. Então, meus irmãos, temos muito que aprender com essa história de Jacó. Diz a Bíblia que Jacó saiu com a marca, saiu coxo, saiu manco, com andar claudicante, porque o anjo tocou-lhe a junta da coxa. Mas é assim que Deus faz, meus irmãos, quando nós resistimos muitas vezes. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus tem promessa na sua vida, Ele vai cumprir. E para Ele cumprir, Ele cedo ou tarde vai ter um encontro contigo. Em um jaboque qualquer, você, meu irmão, minha irmã, se tem promessa de Deus, escolhido de Deus, Deus vai ao encontro contigo. Com toque ou sem toque, de dor ou com dor, você terá um encontro com o Senhor. E às vezes, para sermos restaurados, esses encontros são dolorosos. É por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não faça isso. É melhor entrar no céu sem perna, sem olho, mas salvo. Que adianta o homem ganhar a vida inteira, o mundo inteiro, e perder a salvação? Então, meu irmão, minha irmã, não deixe que esses encontros sejam tão dolorosos. Abra seu coração para o Senhor. Viva uma vida transparente, santa, limpa, reta aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, sem dever nada a ninguém. Parar de dar esse jeitinho brasileiro, de querer fazer do jeito que queremos fazer. A gente tem que fazer o que devemos fazer. E o mais é Deus que faz, é Deus que age. Porque as coisas não é na força do nosso braço, como Jacó queria e fez muitas vezes na vida.
e quebrou a cara. Tentou ser esperto para com Labão, apesar do trabalho honesto mesmo, na força, no trabalho, na garra, quebrou a cara. Roubou a bênção da primogenitura, carregou consigo culpas terríveis na alma. Tem coisa pior do que carregar culpa? E aí eu me lembro daquele versículo que diz: as bênçãos do Senhor, essa que é a boa, essa que verdadeiramente enriquece. Enriquece, mas sem dores, sem angústias, sem consequências, sem culpa na consciência. Essa é a verdadeira bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque você pode dizer: em paz me deito, em paz me levanto. O Senhor supriu minhas necessidades. A coisa melhor do mundo, irmão, é paz de espírito, paz que o mundo não dá, paz que o mundo não compreende. Só Jesus, o príncipe da paz, que ele diz: eu dou a minha paz como eu dou. Não é como o mundo dá, com dinheiro, com prazer, com gozos materiais, com essas coisas. Isso passa, isso frustra, isso engana, isso enjoa. Eu deixo a minha paz, vou eu dou, como eu dou. E o que eu dou o mundo não pode tirar, não pode ter nem desfrutar. É isso que precisamos, irmãos. Mas para tanto, temos que nos despir, assim como Jacó. Temos que nos despir. Temos que chegar para o Senhor e dizer: é isso que me incomoda, é isso que eu preciso mudar. Eu tenho dificuldade nessa área. Eu preciso me reconciliar com alguém. Me ajuda, Senhor. O Espírito Santo me fortalece. Se reconcilie. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Talvez choque que eu vou dizer. A palavra de Deus diz que nós devemos amar. Amar é você suportar, ajudar quem precisar de ajudar. Mas para amar, eu não preciso gostar. Tem pessoas que eu pago para não ver na minha frente. Mas chegar para mim e pedir ajuda, eu vou ajudar. Se pedir: irmão Bruno, caminhe comigo uma légua, eu caminho. Irmão Bruno, me dê isso, me ajuda aqui, eu ajudo. Mesmo sabendo que aquela pessoa às vezes já me apunhalou pelas costas, não é digna de confiança, é um inimigo, eu oro por ela. Amo, mas não gosto. Amo, mas não gosto. Não é obrigado a gostar. Quem é que gosta de levar tapa na cara? Cuspe na cara. A gente tem que perdoar. Ninguém gosta. Amar é uma coisa, gostar é outra coisa. Mas devemos amar e perdoar. Não dever nada a ninguém, exceto o amor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, no versículo 26, disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não deixarei ir, se não me abençoares. Porque Jacó entendeu que ele precisava realmente ter a bênção de Deus. Porque sem essa bênção, ele não iria a lugar nenhum. Não iria longe. Aquelas dúvidas, aqueles medos, aquelas culpas, ele iria carregar sempre consigo. Ele já estava velho, quase 100 anos de idade, voltando para Canaã. Mas a Bíblia diz que ele perseverou na luta com esse anjo. Perseverou e perseverou até Deus abençoar. Que coisa linda, né, irmão? Que coisa linda. Abençoar como? Materialmente? Não. Jacó já era abençoado materialmente. Jacó tinha um rebanho razoável, próspero, filhos saudáveis, esposas. Onde ele colocava a mão ali no rebanho, lá com Labão, o sogro, tudo prosperava. Jacó já era próspero materialmente. Faltava-lhe, portanto, prosperidade espiritual. É isso que falta. O que adianta? Eu tenho um bom salário de 20 mil reais, 30 mil, 40, 50, e eu viver perturbado.
ocupando consultório de psiquiatras, sem saber gerenciar minhas emoções, com conflito dentro de casa, no trabalho, dentro de casa, fora de casa, mentindo, enganando, trapaçando. O que adianta essas riquezas materiais? Faltava riquezas espirituais, bênçãos espirituais. E nesse terceiro encontro, Jacó inquestionavelmente obteve essas bênçãos espirituais. Então, meus irmãos, não se impressione. Não se impressione com lutas, com problemas. Todos nós temos. Esse ano, em particular, para mim, foi terrível, horrível, do ponto de vista assim, do conforto. Mas foi um ano de crescimento. Não sei, sabe, talvez até pelo confinamento social. Foi um ano que eu fiquei muito só comigo mesmo, no quarto, meditando, e ouvi muito a voz do Senhor. Cresci muito espiritualmente, apesar de lutas. Isso não tem preço, porque é nas lutas que Deus vai operando ali, quando perseveramos. E veja, irmão, irmã, que coisa. Jacó sozinho, ali no Val de Jaboque, no Ribeiro, a família já afastada, já tinha passado, ele só. E de repente, aquele local ali se transforma num Peniel. Num Peniel. Um local de bênção. Porque onde Deus chega, no seu toque, tudo se faz novo. Onde há lutas, há bênçãos. Pode ficar certo disso, meus irmãos. Toda luta que você travar, se você perseverar, como perseverou Jacó, se você não desistir, mas se você prevalecer, essa luta nada mais é do que um antecedente de uma grande vitória na sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pode ficar certo disso. Pode ficar certo que essas lutas que vêm na minha vida, na sua, seja em que área for, finanças, família, doença, saúde, pode ficar certo que tudo, como diz a palavra de Deus, coopera, até mesmo as coisas ruins, para o bem daqueles que amam a Deus. Então o segredo é prevalecer na luta, prevalecer. Aí, no final, nós podemos ouvir aquilo que o próprio anjo de Deus falou para Jacó. Não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Agora você será abençoado, Jacó. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? E aí, no versículo 30, aquele lugar Jacó chamou de Peniel. Por quê? Porque segundo ele viu Deus face a face. Isso aqui é uma expressão. Ninguém vê Deus face a face. Ninguém. Jacó viu a glória de Deus pelas costas, passando. Então a Bíblia diz que usa essas figuras Deus em forma humana para ilustrar. Mas no fundo, Jacó tem uma certeza. Ele teve um encontro com Deus ali, porque aquele anjo representava o próprio Deus. Encontro transformador. E diz a palavra de Deus que até aí, ele foi e se encontrou com seu irmão Esaú. E aí foi só graça, foi só reconciliação, proteção, bênção de Deus na vida de Jacó. Encontros transformadores que só existe na vida daqueles crentes que sabem perseverar em oração, perseverar na tribulação e prevalecer nas lutas que passamos todos os dias.
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, te capacite, te fortaleça e te conceda sabedoria para você tornar tudo na sua vida, seu trabalho, sua família, sua casa, sei lá, onde você pisar a planta do seu pé, que se transforme ali num verdadeiro Peniel e que o anjo do Senhor venha e mude aquilo que precisa ser mudado. Em nome de Jesus, vamos orar. Amado Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Ó Pai, nós somos muito gratos, Senhor, porque a tua graça nos basta, Senhor. Porque um dia nós nos encontramos contigo, ó Pai, e fomos feitos nova criatura pelo teu amor, pela tua graça. Ó Deus, vem ao nosso encontro, Pai, revela aquilo que precisamos mudar, tirar do nosso ser, Pai, porque sabemos que tu só queres o nosso coração. Ó Deus, muda, transforma, ó Deus, para que possamos viver uma vida santa, irrepreensível, diante do Senhor e diante também dos homens. Faz assim, ó Deus, nos poupa dos vales da sombra da morte, de sofrimento, Senhor. Nos poupa, Senhor, desse sofrimento para evitarmos essas confrontações que às vezes são tão dolorosas, Senhor. Nos capacita, Deus, a sermos gratos pelo teu amor para conosco, Senhor. Faz assim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Amém, meus amados. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que tenhamos outras oportunidades para a honra e glória do nome do Senhor. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Irmão e pastor José Filho, estou um pouquinho desacostumado aqui com o culto de doutrina. Não lembro muito, que é tanto culto, tanta atividade. E eu queria saber como é que termina. Já orei, já terminei. Posso dizer amém e encerrar? Amém? Então vou encerrar aqui com amém. Fiquem todos debaixo da graça e da proteção do Senhor. Tenham todos uma boa noite.